Primeiro, eu acho que é capaz de eu tomar uma bronca se a minha mãe assistir esse vídeo. Mas vou fazê-lo mesmo assim, porque eu quero falar hoje sobre o peso do filho mais velho. Sim, senhoras e senhores. Afinal de contas, qual é o peso de ser um filho mais velho? Gera competição entre irmãos? Gera problemas a longo prazo? Vamos falar um pouco disso? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, eu preciso te dizer que meu nome é Cláudia Dornelles, eu sou psicanalista, coach, trabalho com desenvolvimento pessoal e quero dedicar este vídeo a você que está chegando e a você que já chega sempre, pedindo para que se inscreva, ative as notificações e compartilhe. Aquela boa e velha ladainha sem a qual pessoas que não são patrocinadas não ganham relevância para o YouTube, mesmo que o conteúdo seja bom. Importante que se diga. Então, se você me assiste, se você está aqui, se você está me vendo agora, por favor, não seja só mais uma pessoa a consumir o conteúdo e a consumir esta pessoa que vos fala. Dê também o seu like e a sua participação para que a gente cresça e floresça juntos. Bom, afinal de contas, o que é ser o filho mais velho? Especialmente aqui falando quando há uma diferença grande de idades. Bom, poderia abordar pela psicanálise, poderia abordar pelo histórico que me contam. Vou começar abordando por aquilo que sei por mim mesma. Fazendo um mix de tudo, ser o filho mais velho é, dentre outras coisas, carregar consigo a expectativa dos seus pais, especialmente da sua mãe. É muito interessante ver, e eu sempre brinco com a minha mãe sobre isso. Hoje brinco, mas já briguei ferozmente com a minha mãe, inclusive porque tenho uma mãe ariana, e arianos que me perdoem com todo o meu amor, mas não são assim criaturinhas das mais fáceis, digamos. E sempre percebi uma diferença entre aquilo que era pedido a mim e aquilo que era pedido a minha irmã. Somos quase 7 anos. Temos quase 7 anos de diferença de idade, eu mais velha, ela mais nova. Graças a Deus, isso resultou numa pessoa incrível, que é a minha irmã, cheia de competências emocionais, capacidades, habilidades, enfim. Uma pessoa com a qual eu tenho uma relação íntima e além do fraterna. É uma das melhores pessoas que eu conheço mesmo. Mas a minha mãe colocou em mim um grande amor, né? E eu vou falar de mim porque talvez isso tenha ressonância com a sua história. Eu fui a primeira da parte da família da minha mãe, a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha. Então eu nasci no meio de adultos que esperavam por essa pessoa, por essa criança, que eles nunca trataram como se criança fosse, que também, convenhamos, o mundo das crianças nunca foi tão interessante para mim. Mas e o peso disso? O peso disso é que, por alguma razão, as crianças têm por alguma razão não, por várias razões, né, que Freud explica totalmente, as crianças têm uma capacidade incrível de sacarem, de perceberem, de se darem conta daquilo que elas representam para os seus cuidadores. É impressionante a competência emocional que uma criança desde muito nova tem a respeito do quanto ela é geradora de expectativa naquelas pessoas, naquele grupo familiar do qual ela faz parte. Isso é algo escandalosamente visível para uma criança, por isso me causa estranheza e até um certo incômodo, para não dizer uma pequena ira,
quando eu noto adultos tratando crianças como se não fossem indivíduos capazes de perceber o que está acontecendo, pelo simples fato de ainda não terem repertório vocabular e emocional para decodificarem em palavras aquilo que percebem. Então, muitas vezes elas vão decodificar em gestos, elas vão decodificar em pirraça, elas vão decodificar com xixi na cama, em segurança, elas vão decodificar através de uma raiva muito mais profunda, de uma manha, de uma pirraça, etc, etc, etc. Mas e aí? Como é que fica essa competição entre irmãos? Bom, geralmente quando o mais velho tem um distanciamento de idade com o mais novo, ele passa a ser, para o irmão mais novo, uma espécie de ídolo, uma referência. Há casos em que isso é muito reforçado pelos pais, ou pelos cuidadores, ou por um dos pais, né? No meu caso, foi muito reforçado pela minha mãe. Ela sempre fez questão de dizer o quanto era precioso e ao mesmo tempo pesado o papel de irmã mais velha. Então, assim, exemplo para sua irmã, e ela dizia para minha irmã: mire-se na sua irmã. É óbvio que além da idade, isso nos afastou ali na infância, na adolescência. Isso começa a melhorar depois que a gente fica adulta e cada uma dentro da sua vida vai fazendo as suas cagadas e vai se entendendo com a outra em ressonância, porque aí tem uma hora que a vida equipara todo mundo. Então, as irmãs e a mãe são 3 mulheres, e quando a vida equipara as 3, a ressonância feminina faz com que cada uma siga dentro da sua competência emocional e do seu repertório emocional e afetivo, racional, intelectual, da maneira como consegue, como dá conta, né? Como a gente fala. Mas em um dado momento, na adolescência, isso pesa porque o seu irmão mais novo não compreende muito bem esse papel de liderança que o mais velho tem. E muitas vezes transfere para o mais velho uma falta de afeto ou um afeto distorcido, porque é sempre o mais velho a ser aplaudido, é sempre o mais velho a ser agraciado, mas tem uma razão subconsciente, inconsciente, subliminar de que o mais velho é muito aplaudido, muito incentivado e muito mais agraciado, porque também a ele é dado todo o fardo e o compromisso de dar certo. Porque é muito interessante como os filhos, eles de uma certa forma, e ainda que de maneira muito inconsciente, representam até um determinado momento da vida mais o desejo e o comportamento refletido dos pais, especificamente dos cuidadores, mas aqui falando muito de mãe, porque eu falo para o universo feminino, então eu vou colocar o papel aqui da mãe, mas você vai ler e vai representá-lo da forma como você achar que é possível dentro do seu universo. É muito interessante como as mães, elas têm a tendência de se espelhar com as filhas, e aqui a gente está falando de filhas e mães. Não por acaso existe o transtorno da mãe narcisista.
que não é o tema deste vídeo, mas que é muito mais recorrente entre mães e filhas do que mães e filhos. Entretanto, mesmo não sendo um tema deste vídeo, é importante que a gente perceba que a mãe, de uma maneira consciente ou não, ela evoca na filha, mulher, que ela vê como um prolongamento dela mesma, alguém para além dela, mas que a ela de alguma maneira pertence, para lidar com os sonhos, as atribuições e os atributos que ela por alguma razão não pôde ter ou não pôde desenvolver ou simplesmente não eram dela. Então essa competição entre irmãos, ela pode se dar no contexto em que isso não é elaborado de uma maneira muito serena entre esses dois sujeitos que ficam ali numa rivalidade e numa hostilidade buscando ocupar um lugar de afeto. Por isso é tão importante que irmãos consigam conversar sem a interferência dos pais. Isso eu falo até muito depois de adultos, sabe? Como se diz aí, depois de burro velho. Porque quando os pais, eles tentam de alguma maneira dialogar com os filhos, eles estão falando a história sobre o prisma, a expectativa e a interpretação que eles têm de si mesmos e que eles têm da vivência que eles presenciaram sob a sua perspectiva. É importantíssimo que irmãos tenham entre si a cumplicidade, ainda que com qualquer diferença, seja de gênio, de personalidade, seja inclusive de crença na vida, crença religiosa e objetivo, tenham a paciência, a pertinência e a maturidade para começarem a fazer acordos de convivência que independa de intermediação dos pais, em especial das mães. Então, se você está presenciando ou já presenciou ou tem alguém próximo onde os irmãos estão entrando em atrito e isso gera uma aflição e uma tensão muito grande dentro do ambiente familiar, é importante perceber de que maneira eles estão sendo liderados por esses pais. Porque os filhos só têm o poder que os adultos entregam a eles. E alguns adultos não sabem fazer isso de uma maneira saudável. A maneira como eles tentam muitas vezes se desincumbir da parte que lhes toca é delegando a função em algumas tarefas. Isso é importante ser dito porque é muito comum você ver irmãos depois de adultos, passado esse momento, não terem a mesma história como eu e a minha irmã temos, né? De sermos depois, apesar e ao mesmo tempo divinamente diferentes, temos tanto afeto, afeição, cumplicidade, solidariedade. A gente realmente pratica a sororidade, mas com muitas diferenças de temperamento, personalidade, mas tendo a mesma espinha dorsal, que é a amorosidade, que a gente compreende, tendo vindo ali daquela outra mulher ancestral, que é a nossa mãe, que herdou daquela outra ancestral, que é a nossa avó.
mas a gente construiu um repertório a partir do qual as peças depois de adulta se encaixaram. Essa minha história, ela foi colocada aqui na primeira pessoa porque é importante que a gente compreenda que muitas vezes aquilo que é desencaixado, seja pela vida, seja por uma falta de compreensão lá atrás, pode ser encaixado. E isso é capaz de nos dar esperança sobre algumas relações que estão conflituosas, desagregadoras e pouco saudáveis. Então, quando se é criança ou adolescente ou pré-adolescente, enfim, quando se está dentro do ambiente dos pais, vamos procurar nesses pais qual é a comunicação subliminar que eles estão lastrando com esses filhos. E quando já adultos, vamos deixar um pouco que essas pessoas se resolvam, conversem entre elas e procurem entre si resolverem apararem as arestas. Eu acho que há um momento em que pais, mães, cuidadores, enfim, não importa quem tenha cuidado de você, é um momento em que você tem que se colocar no mundo sem intermediário. Isso faz parte de inteligência emocional, isso faz parte de ser um indivíduo adulto, isso é o que te dá competência para seguir adiante em outros relacionamentos ao seu redor, no seu trabalho, com as pessoas que você convive na família do marido, da mulher, enfim. Se você consegue se relacionar bem, da onde você veio, com as pessoas, se você consegue se reencaixar, é mais possível que todo o entorno também reencaixe. Então pensa sobre isso e tenta de maneira muito digna consigo mesma refazer o caminho ali para saber aonde é que ficou a coisa meio mal ajambrada. E é isso, essa brincadeira que eu fiz no início do vídeo é porque de fato eu fui uma irmã mais velha muito severa, muito cobrada, e até hoje a minha irmã diz que sabe o repertório da Elis Regina por minha causa. Eu fico muito feliz com isso, porque se eu tive alguma função, por mínima que seja, para ajudar a minha mãe nessa difícil missão de fazê-la uma mulher incrível, essa missão deu certo. Essa conclusão não foi sempre assim. Foi preciso maturidade, repertório emocional e repertório de vida. Mas é possível. É possível. E eu espero que seja possível para você e para os seus. Namastê, muito obrigada pela sua presença. E lembre-se, compartilhe esse vídeo, inscreva-se e faça toda esse repertório, toda essa temática aí que importa tanto a mim e a quem comigo colabora para que conteúdos de qualidade cheguem até você. Até o próximo vídeo. Um beijo.